Olá, meus amigos e minhas amigas do saber. Tudo bem com vocês? Eu, professor Oswaldo Maffei, vamos continuar degustando, saboreando sobre os conceitos sociológicos que ao longo dessas nossas aulas nós estamos construindo passo a passo. E como não poderia ser diferente, vou continuar provocando você a abrir as diferentes janelas desse universo que a gente vive para compreender as diferentes formas de entender todos os processos. Hoje, nós iremos compreender o princípio da divisão dos poderes, ou seja, como é que se organiza isso num sistema partidário, eleitoral do Brasil, o Estado brasileiro, compreender também o papel da participação política no exercício nosso da cidadania. E também compreender as diferentes formas de exercer o poder, como as relações entre as esferas públicas e privadas na sociedade brasileira. Bastante assunto, bastante conteúdo e é a provocação que começa agora. Vamos estudar? Bom, antes de mais nada, para a gente entrar nesses assuntos importantíssimos, eu gostaria justamente de provocar você a entender uma visão dos sociólogos clássicos, por assim dizer, sobre o Estado, que é um assunto que a gente conversou na última aula, falando sobre isso, e eu gostaria de provocar você a olhar pela janela desses sociólogos clássicos como Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, e entender como é que eles olham e compreendem essa questão do público, da sociedade, para a gente construir a nossa reflexão, ok? O primeiro a chamar a atenção nesse momento é Karl Marx. Bom, Karl Marx é um cara que ele vai justamente escrever um livro sobre a ideologia alemã, ele vai juntar com Engels e afirmar a respeito de muitas dessas dominações, observando a sociedade dele da época, uma sociedade bem diferente, bem atenada a isso, e justamente esse capitalismo, sem intervir nessas relações econômicas, que ele vai analisar todos esses processos. Veja bem, o foco de Karl Marx vai sempre olhar para uma questão de luta de classes. Lutas de classes que vão, ao mesmo tempo, entrando em conflito para cada um ou permanecer no seu espaço, no seu lugar, ou melhorar ainda mais. E aí que vem a provocação. Para Karl Marx, o Estado é uma organização que tem os mesmos interesses da burguesia, que é a classe dominante, gente, da sociedade capitalista. Então, por assim dizer, que ele vai ter essa visão, ok? Emile Durkheim. Emile Durkheim é um francês que justamente vai estudar a sociedade, vai compreender o estado da sociedade francesa, em qual ele viveu, e justamente vai tecer algumas coisas, como, por exemplo, a organização desse indivíduo dentro da sociedade, esse pleno desenvolvimento, a educação pública, como é que funciona, a formação moral, justamente olhando, sem vincular as religiões na época, e vai afirmar que, ao contrário de Karl Marx, o Estado, visto por Durkheim, não é antagônico ao indivíduo. Ele justamente é a força do indivíduo, é o controle desse grupo, da sociedade, das famílias, da igreja, das cooperações profissionais, podendo o indivíduo, assim, desenvolver a sua liberdade. Finalmente, a gente compreende nessa perspectiva Durkheim, que olha o mundo, o Estado, como uma organização, como as demais, para organizar esses interesses coletivos. E você pode até se perguntar, mas como é que isso pode acontecer, esse poder, mandar, dar ordens dentro de uma sociedade? Para responder isso, eu te chamaria a atenção a respeito do pensamento de um dos sociólogos clássicos, alemão, Max Weber. Max Weber vai dizer e vai analisar isso, portanto ele vai estudar e responder essa questão explicando a dominação legítima de um governo, que existem várias formas de dominação, por assim dizer, que ele vai organizar em algumas esferas. Então, segundo Weber, quem realmente exerce o poder no Estado é a burocracia militar e civil. Portanto, o Estado é uma relação de dominação, alguns homens dominando
outros homens, usando da violência quando necessário, por assim dizer, legítima, associando algumas ações obrigatórias, dominando, e por assim dizer, como acontece tudo isso. Ou seja, mantendo essa organização, né, mantendo essa autoridade e essas formas de domínio sobre isso. Então, para Weber, existem 3 tipos de dominação legítima: a tradicional, carismática e a legal. Vamos por parte. A dominação tradicional é a base nos costumes, nas normas, nos valores, né, nos valores vigentes ao longo de toda a sociedade, certo? Ela é tradicional. A dominação carismática está baseado num carisma pessoal do indivíduo, está relacionado à pessoa deter essa autoridade. É carismático mesmo, aquela pessoa que te chama atenção, que, né, tem a ver com esse indivíduo que exerce um papel de liderança, seja ele intelectual, religioso ou cívico, militar, não importa. São dominações a partir do carisma, uma qualidade que é pessoal, é individual, você não encontra ela massificada, né, por assim dizer, por todos. Exerce o líder carismático. Dominação legal. Ela é baseada na obediência a estudos legais, a normas, a regras. Por exemplo, né, alguém que é eleito, ele exerce uma dominação legal. A lei garante isso para que ele possa exercer esse domínio. Então, a dominação legal é fundamental no direito, ou seja, nesse conjunto de leis, de articulações de regras, de dominação de autoridade, estabelecendo aí limites para o exercício do poder. Compreendido até aqui, gente? Tranquilo? Nós vimos a respeito desses nossos queridos amigos Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Vamos agora olhar para o Brasil. Vamos bater uma conversa um pouco rápida sobre o Brasil, né? Se você estudar a história do Brasil, você vai ver, né, que justamente existe uma espécie de absolutismo liberal, né? Nós vamos passar aí por colônia de Portugal, quando Portugal chegou, esse domínio, né, até 1822, com a independência, por assim dizer, começa o período dessa monarquia, né, contradição do príncipe, vários fatos que aí você pode olhar em história e observar, porque o nosso olhar aqui é social, certo? O Estado admitia o exercício da escravidão, por exemplo. Viu como é um pouco complicado? É necessário compreender esse poder que foi até 1822. De 1889 começa o poder diferente, que é um poder que vai ter 4 esferas, é a República do Brasil, né? Você tem o legislativo, o judiciário, o executivo, e você tem um terceiro poder, que é o poder moderador. Esse poder moderador estava na mão do imperador. Ele que exercia, né, o veto ou não, essa soberania absoluta sobre todos esses, ou até mesmo quem iria nomear para o Poder Executivo, para o Senado, né, como membro do Supremo Tribunal de Justiça, a Câmara, ele que exercia essa articulação. Então é o 4º poder que a gente chama aí do poder moderador nesse período, que vai justamente acontecer tudo isso. Com a proclamação da República, em 1889, nasce o Estado, cuja característica era liberal-conservadora, resultando de tentativa da classe dominante para manter o seu poder. Ou seja, a República Brasileira surge sem a participação do povo, através de um movimento da cúpula militar. E teve, né, várias instâncias desses momentos de poder. Portanto, o período que vai de 1889 a 1930 ficou marcado como República Velha, essa dominação oligárquica, ou seja, grandes latifundiários detinham poder, essa influência. Nós temos aí a ascensão agrária. Depois surge, né, um outro período em diante, a industrialização. Mas nesse primeiro momento, a característica marcante era a política dos governadores e coronelismo, né? Então essa política era garantir algumas coisas, né, desse estado. Nós vamos encontrar em São Paulo, Minas, maiores produtores de café,
ou seja, o poder estava no campo, e quem tinha o campo detinha o poder e a autoridade sobre os governantes. Esses coronéis, o voto do cabresto que a gente vai encontrar mais adiante, justamente essa garantia desses interesses econômicos, onde quem era os seus servos, os seus empregados, tinham que votar em quem eles quisessem. Nós temos aí esse período. O período que vai de 1930 a 1945 é conhecido como o período Vargas, né? Aí nós temos dois golpes militares do Estado, o primeiro em 1930, que acabou com a República Velha e colocou aí Getúlio no poder. E um segundo golpe, que era para derrubar Vargas do poder, né? Então, além disso, o próprio Vargas instaurou ali um governo ditatorial em 1937. Né? Com a chegada de Vargas no poder, nós temos ali uma certa ação ao povo, né? Garantindo algumas coisas que antes não tinha. Por exemplo, as questões dos direitos trabalhistas. Né? Nós temos ali um período muito fértil desses interesses para garantir, né? Nós temos as leis trabalhistas desse período, que por exemplo, para outros pesquisadores vão dizer que esse populismo de Vargas tinha características de liderança carismática. Viu aí o que eu trouxe para vocês antes? Vargas era um líder carismático, segundo Max Weber. O Estado, então, tem um compromisso com as elites industriais urbanas em industrializar, de certa forma, esse período. O Estado, então, como principal agente oferecendo infraestrutura, industrialização, todo esse período. Já de 1945 a 64, definiu-se aí, então, o golpe militar. Em 45, com a derrubada de Vargas, nós temos até 64 com Goulart, esse período, vamos dizer assim, que vai acontecer esses acontecimentos que vão garantir uma infraestrutura siderúrgica, nacional, que vai ter grande, Vale do Rio Doce, Petrobras, várias empresas que nesse período, mineradoras, que vão entrar em ascensão por conta disso. O governo JK, Juscelino Kubitschek, vai implantar essa indústria nacional como bem importante, dando essa infraestrutura. Esse período vai garantir um crescimento, né? Uma automatização, uma forma de trazer cada vez mais essa indústria, trazendo, por exemplo, Ford, né? Ou tantos outros. Então, de 64 a 85, nós temos aí a República dos Generais, conhecida também como o período militar. Esse período militar que tem a derrubada da democracia como tal e instaurado aí os AI-5, que a gente chama desse modo, que é justamente a derrubada de todo mundo que estava nos poderes, né, executivo, legislativo, e vai se instaurar esse período que popularmente chamado de ditadura militar e posteriormente, né, vai ter uma outra frente. Nesse período militar vão ter dois grandes partidos que depois também vão aí ser de alguma forma organizados assim. E por isso que nós chamamos a atenção, é necessário compreender o que é esse AI-5, que é justamente essa instauração da ditadura no Brasil, né? E por conta disso. Em 70 vai acontecer algumas acontecimentos mundiais que vão justamente garantir esse regime dos trabalhistas, de toda a evolução que nós temos nesse período, que vai fazer com que possa abrir-se. E justamente em 85 nós temos as diretas já, as eleições brasileiras, né, que nós vamos ter Tancredo eleito, mas ele nem assume, porque ele morre na véspera, por assim dizer. José Sarney assume como presidente. E aí nós temos o Estado liberal democrático, a Constituinte de 1988, que vocês já viram em Sociologia e em outros assuntos, para dizer, por assim, né, o nosso Estado brasileiro. Viram como é grande esses assuntos? Você pode continuar pesquisando mais, sabendo mais sobre esses assuntos que é necessário para compreender o presente e entender o passado. Meu amigo e minha amiga do saber, quero que você continue estudando cada vez mais. Deixo a você o meu abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau!